Cheguei à casa da minha avó sem avisar, mas mal ela abriu a porta, ficou pálida e sussurrou: "Rápido, vá para a cozinha, esconda-se embaixo da mesa e fique em silêncio." Achei que ela tinha enlouquecido, mas fiz o que ela me pediu. Poucos segundos depois, ouvi passos do meu marido no corredor. E quando ele começou a falar: "Antes de começarmos a história, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Desejamos a todos uma boa escuta." Daniela conheceu Rodrigo no final da primavera, na festa de aniversário de sua colega de faculdade, Kátia, num pequeno restaurante na periferia da cidade. Kátia havia preparado a mesa para 12 pessoas, metade das quais Daniela nunca tinha visto. Rodrigo estava sentado do lado oposto, a 2 lugares de distância, e passou a noite toda sem tirar os olhos dela, não de forma insolente nem invasiva. Simplesmente olhava um pouco mais do que o normal. E toda vez que Daniela erguia o olhar, ele já estava sorrindo, com aquele sorriso tranquilo e seguro que dava vontade de sorrir de volta, mesmo sem motivo. Ele se aproximou dela perto do fim da noite, quando a turma se dividiu em grupos menores e alguém colocou música. Perguntou em que ela trabalhava. Quando Daniela disse que era assistente jurídica num escritório de direito de família, ele não torceu o nariz nem mudou de assunto. Ficou fazendo perguntas com tal interesse que parecia ser a profissão mais fascinante do mundo. Fazia perguntas que revelavam uma pessoa inteligente, sobre a especificidade dos processos de herança, sobre se os cônjuges costumavam dividir os bens de forma justa, sobre se era verdade que a lei sempre favorecia a mulher no divórcio. Daniela respondia, se envolvia e não percebeu quando as 2 horas tinham passado. Kátia disse a ela no táxi depois: "Viu como ele te olhava? Agarra logo antes que levem." Rodrigo trabalhava como ele mesmo se apresentou, como gerente de projetos numa construtora. Algo relacionado a imóveis comerciais, obras, licitações, empreiteiros. Daniela não se aprofundou muito, porque o universo da construção era distante para ela, e Rodrigo falava sobre isso de passagem, sem detalhes. Mas ele sabia criar a impressão de que as coisas iam bem. No primeiro encontro, a convidou para um restaurante italiano, escolheu o vinho ele mesmo e pagou a conta sem nem olhar o total. No segundo, trouxe um buquê de peônias brancas. Daniela ficou pensando por muito tempo como ele havia sabido que eram suas flores favoritas, até perceber que havia mencionado isso de passagem no aniversário de Kátia. Ele guardava os detalhes. Era isso que mais cativava. Lembrava que Daniela não comia peixe, que preferia chá sem açúcar, que detestava atraso. E ele nunca se atrasava, chegava na hora certa, com o carro limpo, camisa passada e um sorriso que dizia: "Você é importante para mim." Daniela tinha 25 anos, e antes de Rodrigo havia tido 2 relacionamentos curtos, ambos mal-sucedidos. O primeiro com um colega de faculdade que a largou antes das provas por outra garota. O segundo com um colega do escritório jurídico, 3 meses que não levaram a nada. Simplesmente perderam o interesse os 2. Rodrigo era diferente. Com ele, Daniela se sentia protegida. Não que houvesse algum perigo, mas ele criava ao redor de si uma atmosfera em que tudo estava sob controle, tudo tinha solução, tudo ia se resolver. Eles se casaram 1 ano e meio depois. O casamento foi pequeno, 30 pessoas num sítio para eventos. Kátia como madrinha. A mãe de Rodrigo veio do interior e passou a noite toda num canto com os lábios franzidos, como se alguém lhe devesse alguma coisa. Daniela atribuiu ao temperamento. A sogra era mulher de poucas palavras e reservada. O pai de Rodrigo havia morrido há muito tempo, e ele quase nunca falava sobre ele. "Uma família comum sem nada de interessante", respondia quando Daniela perguntava. Ela não insistia. A avó de Daniela, Dona Leonor, chegou ao casamento elegante, num terno azul marinho, e com um broche que guardava desde os anos 70. Ela sentou à mesa com a postura ereta de uma professora e observou atentamente o noivo. Quando Rodrigo se aproximou com uma taça e disse: "Dona Leonor, prometo que cuidarei bem da sua neta.
A avó acenou com a cabeça, brindou, mas não respondeu nada. Daniela pensou na época. A vovó, como sempre, tão séria, demora a se abrir. Na verdade, Dona Leonor estava simplesmente observando em silêncio. Dona Leonor era a única pessoa verdadeiramente próxima na vida de Daniela. A mãe, Natália, havia morrido quando Daniela tinha 17 anos, um AVC. A ambulância não chegou a tempo. O pai, Sérgio, já havia se afastado da família ainda em vida da esposa e 2 anos após o funeral, mudou para outra cidade com uma nova mulher e foi aos poucos deixando de dar notícias. Daniela tentou ligar para ele nos feriados por um tempo, depois parou. Não por mágoa, simplesmente as conversas ficaram vazias e cada ligação deixava a sensação de que ela estava falando com alguém que havia seguido em frente para outra vida. A avó substituiu todos. Ela morava sozinha num apartamento de 3 quartos no centro da cidade. O apartamento tinha sido conquistado pelo avô, seu Pedro, engenheiro civil, pelo reconhecimento dos serviços prestados ao governo. O avô morreu no final dos anos 90 e desde então Dona Leonor vivia sozinha naqueles cômodos. O apartamento era antigo, com pé direito alto, molduras de gesso nos forros e um assoalho rangente que ainda guardava os passos infantis da mãe de Daniela. O papel de parede do corredor havia desbotado, os canos do banheiro uniam no inverno, e na cozinha havia uma pesada mesa de jacarandá ao redor da qual a família se reunia em todos os feriados, desde que Daniela se lembrava. Mas a localização do apartamento, bem no centro, num prédio antigo de paredes grossas, o tornava muito valioso. Imóveis assim nos escritórios imobiliários eram avaliados em alguns milhões de reais. Dona Leonor era uma mulher firme e lúcida, apesar de seus 78 anos. Durante 40 anos, trabalhou como contadora numa fábrica têxtil, e esse trabalho havia deixado nela um hábito impossível de eliminar. O hábito de calcular, verificar e nunca assinar nada sem ler 2 vezes. Ia ao mercado com um caderninho, anotava os gastos, lembrava quanto custava o creme de leite no mês anterior. E se a caixa se enganasse num centavo, apontava o erro com calma, mas sem ceder. Os vizinhos a conheciam como uma mulher de poucas palavras, educada mas determinada, do tipo com quem não se brinca. Rodrigo começou a cuidar da avó desde os primeiros meses do casamento. A princípio, parecia algo bonito. Ele mesmo se ofereceu para levar Dona Leonor à consulta anual no posto de saúde, sem que Daniela pedisse. Consertou a torneira do banheiro que pingava há 3 anos. Toda sábado, trazia uma sacola de mantimentos. Iogurte, queijo, maçãs, o pão que a avó gostava, o pão integral da padaria da esquina. Daniela se derretia com isso. "Você viu?", dizia a amiga Kátia pelo telefone. "Ele vai à casa da vovó por conta própria, sem eu pedir. Que homem faz isso?" Dona Leonor recebia o genro com gentileza, colocava a chaleira para ferver, tirava a goiabada, ouvia seus relatos sobre o trabalho. Rodrigo sabia ser encantador com os mais velhos. Conversava com uma suavidade especial, inclinando-se levemente para frente ao ouvir, acenando com a cabeça como se cada palavra fosse importante para ele. A avó via isso e valorizava, a princípio. Mas Dona Leonor notou algo que Daniela havia deixado passar. Toda vez que vinha visitar, Rodrigo demorava o olhar nos cômodos um pouco mais do que um visitante comum. Passava pelo corredor como se estivesse apalpando o espaço com os olhos. O pé direito, as paredes, as janelas. Certa vez parou diante de uma parede no corredor. Passou a mão por ela e disse: "Que alvenaria! Deve ser estrutural." Paredes assim não se constroem mais. Noutra ocasião, espiou o quartinho de armazenamento e perguntou qual era a área total do apartamento na documentação. Depois, como que por acaso, perguntou o ano de construção do prédio e o estado das lajes. "Interesse profissional", explicou com um sorriso. "Sou da construção, afinal." Dona Leonor não disse nada, simplesmente arquivou esse episódio na memória, como se guarda uma nota fiscal numa gaveta, sabendo que um dia vai ser útil. A virada veio por volta do 3º ano de casamento.
Rodrigo passou a falar com Daniela sobre o apartamento da avó com mais frequência. Geralmente começava durante o jantar, quando Daniela estava cansada do trabalho e sem disposição para discussões. Dani, eu estava pensando aqui. Ele passava manteiga no pão sem olhar para ela. Dona Leonor já não é mais jovem. Nunca se sabe o que pode acontecer. Seria melhor regularizar os documentos com antecedência, para não ter que correr atrás depois e gastar com advogados. A vovó está viva, bem, e no pleno uso das suas faculdades. Não vou falar com ela sobre isso. Não estou propondo nada de errado. Só uma escritura de doação para você, para ficar mais tranquilo. Rodrigo, eu trabalho num escritório jurídico. Sei o que é uma escritura de doação. E a vovó não é o tipo de pessoa que precisa que alguém explique como administrar seus próprios bens. Rodrigo deu de ombros e mudou de assunto, mas voltou ao tema uma semana depois. Dessa vez, propôs registrar o apartamento em nome dos dois, para terem direitos iguais na família. Daniela balançou a cabeça negativamente. Um mês depois, ele sugeriu registrar o apartamento em nome da mãe dele, temporariamente para reduzir a carga tributária, depois, em nome da empresa de um conhecido, enquanto algumas questões jurídicas estivessem pendentes. Cada novo esquema era um pouco mais absurdo do que o anterior, e Daniela, que lidava com situações assim todos os dias no trabalho, enxergava isso com mais clareza do que ninguém. Rodrigo, nenhum desses esquemas faz sentido. Se você quer proteger um patrimônio, existem mecanismos jurídicos adequados. Mas o que você está propondo é... O quê? Rodrigo colocou o garfo na mesa com mais força do que o necessário. Você está dizendo que estou tramando algo? Eu me preocupo com a nossa família e você não confia em mim. Daniela ficou em silêncio. Ela não gostava de brigas e não sabia discutir. Era mais fácil recuar, esperar passar. E ela recuava. As visitas de Rodrigo à avó enquanto isso foram aumentando. Ele passou a ir não só nos sábados, mas também durante a semana. Voltava e dizia: passei a caminho da obra, levei um remédio para ela. Ou, ela pediu para trocar uma lâmpada. Então dei uma passada. Daniela não achava nada estranho. Ficava feliz de saber que a avó não estava sozinha. Mas um dia, Dona Leonor contou algo. Ligou à noite e disse com voz firme: Daniela, o Rodrigo veio hoje. Propôs transferir o apartamento para o seu nome. Disse que é pesado demais manter um imóvel tão grande. Eu recusei. Quero que você saiba. Daniela ficou parada com o telefone na mão. Vovó, ele foi até você com isso por conta própria? Falou muito bem sobre as despesas com condomínio, sobre reforma. Mas eu, minha filha, passei 40 anos calculando os números dos outros. Eu vejo quando alguém está calculando os meus. Daniela prometeu conversar com o marido. À noite ela tentou, com suavidade, sem acusações. Rodrigo, a vovó disse que você voltou a falar com ela sobre o apartamento. A gente tinha combinado de não pressionar ela. Pressionar? Rodrigo ergueu as sobrancelhas. Só conversei com uma senhora idosa sobre assuntos práticos. Ela está sozinha num apartamento enorme. Está sobrecarregada, me preocupo com ela. Ela não reclamou de sobrecarga e não pediu ajuda com documentos, porque ela é teimosa como você. A conversa saiu do rumo e Daniela recuou de novo. Mas ficou um peso, pesado, turvo como a água depois do degelo da primavera. Depois desse episódio, as visitas de Rodrigo à avó ganharam um novo caráter. Ele passou a levar papéis para ela assinar. Na primeira vez, uma procuração para recebimento de correspondência. Dona Leonor leu, não encontrou nada suspeito e assinou. Na segunda, um termo de consentimento para a vistoria técnica do apartamento. A avó colocou os óculos, leu 2 vezes e disse: eu não solicitei nenhuma vistoria. De onde veio esse papel? Rodrigo explicou que era um procedimento padrão da administradora do condomínio. Dona Leonor ligou para a administradora na manhã seguinte. Eles não sabiam de nenhuma vistoria. Na terceira vez, Rodrigo trouxe um documento que a avó não teve tempo de examinar direito. Ele estava com pressa, de pé no corredor já de jaqueta, dizendo que era uma formalidade.
Todos os vizinhos já assinaram. É só para o relatório. Dona Leonor disse: deixa aqui, vou ver com calma. Rodrigo hesitou, mas deixou. E no dia seguinte voltou e pegou de volta, dizendo que o assunto havia se resolvido por conta própria. Naquela noite, Dona Leonor ligou não para Daniela, mas para sua velha amiga e vizinha de andar, Dona Teresa. Elas se conheciam havia mais de 30 anos. Dona Teresa era uma mulher pequena e seca, de olhar agudo e voz que fazia as pessoas endireitarem a postura. Durante 30 anos havia trabalhado como delegada e, mesmo aposentada, mantinha o hábito de fazer perguntas que deixavam o interlocutor desconfortável. Dona Leonor foi até ela com o bule de chá e contou tudo: as visitas, os papéis, as perguntas estranhas sobre a planta e as lajes. Dona Teresa ouviu em silêncio, mexendo o chá com a colherzinha. Depois disse: Leonor, você precisa registrar tudo. Cada visita, cada conversa. Anote a data, a hora, o que ele disse, o que trouxe. Escreva num caderno ou no celular como preferir. E por enquanto não conte para a Daniela. Por quê? Porque ela confia nele. E se ele souber que você o desmascarou, muda de tática. Que pense que você é só uma velha teimosa. Por ora, essa é a sua vantagem. Dona Leonor assentiu. Naquela noite tirou de uma gaveta um velho caderno grosso quadriculado e na primeira página escreveu a data e 2 palavras: Rodrigo veio. Abaixo, tudo o que lembrava. Cada frase, cada papel, cada olhar. Escrevia com a caligrafia cuidadosa e ordenada de quem passou 40 anos trabalhando com números. Só que agora não estava contando dinheiro. Estava contando intenções alheias. Daniela percebia que algo estava mudando em casa, mas não conseguia identificar o quê. Como se tivessem deslocado a mobília alguns centímetros. Tudo parecia no lugar, mas ela tropeçava. Rodrigo estava diferente. Não de repente, não de um dia para o outro, mas aos poucos, como escurece no outono. Ontem ainda havia luz às 7, hoje já há penumbra às 6. Ele ficou nervoso. Conversava ao telefone no outro cômodo com a porta fechada. E se Daniela entrava, cortava a frase no meio e dizia: é do trabalho, nada de interessante. Passou a sair à noite para reuniões com clientes, com obras, com empreiteiros. Voltava tarde. Cheirava a cigarro, embora tivesse supostamente parado de fumar 2 anos antes. Daniela perguntava como havia sido o dia, e ele respondia em monossílabos: normal, cansado. Não quero falar. O dinheiro, assunto que Rodrigo antes tratava com despreocupação casual, virou repentinamente um ponto doloroso. Ele parou de levá-la a restaurantes. Comprava os mantimentos em promoção, algo que jamais havia feito antes. Daniela lembrava como ele costumava rir das pessoas que ficavam caçando oferta. Agora era ele mesmo que ficava no mercado com o celular na mão, comparando o preço do peito de frango. Certa noite, quando Daniela estava sentada na cozinha com o notebook verificando os e-mails do trabalho, Rodrigo se sentou do outro lado e disse com um tom de quem pede um favor: Dani, você consegue pagar o condomínio este mês? No trabalho teve um atraso num projeto. A contabilidade está atrasando com os pagamentos. Em 2 semanas, tudo se resolve. Daniela olhou para ele. Ele não encontrou o olhar dela. Estava olhando para a mesa, raspando com a unha uma rachadura no tampo. Claro, disse ela, sem problemas. E pagou. E no mês seguinte também. E no seguinte. Rodrigo prometia que ia resolver em breve, que o projeto estava na fase final, que o dinheiro vinha de um dia para o outro. Daniela aceitava com tranquilidade. Dificuldades acontecem com todo mundo, pensava. O que importa é a família, o que importa é estar juntos. A descoberta aconteceu no outono, numa tarde comum de semana. Daniela separava as roupas para lavar. Tarefa habitual, quase automática. Verificar os bolsos, abrir os fechos, separar por cores. No bolso da jaqueta de inverno de Rodrigo, ela encontrou um papel dobrado em 4. Abriu maquinalmente, esperando ver um cupom de compra ou um comprovante de estacionamento. Era um recibo de uma financeira. O nome da empresa, alguma sigla com o prefixo expresso.
Não lhe dizia nada, mas o valor dizia tudo. 400 mil reais. Data de emissão. 3 meses atrás. Taxa de juros. Daniela releu 2 vezes, achando que havia se enganado. 365% ao ano. Ela ficou parada no banheiro segurando aquele papel e sentiu o chão sob os pés se tornar mole, instável, como gelo na primavera. Rodrigo chegou 1 hora depois. Daniela pôs o recibo na mesa da cozinha e esperou. "O que é isso?" perguntou ela quando ele se sentou para jantar. Ele olhou para o papel e Daniela viu uma sombra passar pelo rosto dele, rápida como uma nuvem num dia de vento. 1 segundo e ele já estava sorrindo. "Ah, esse papel velho. Eu peguei um empréstimo faz uns 6 meses. Já quitei há muito tempo. Esqueci de jogar fora. A data aqui é de 3 meses atrás. Então, foram 3 meses. Que diferença faz? Já quitei." "Dani, tá tudo bem." Disse isso de forma leve, quase alegre, e pegou o pão. Daniela quis acreditar. Quis tanto que quase acreditou. Quase, mas em algum lugar dentro dela, naquele lugar onde mora não a razão, mas o instinto, algo se deslocou, como se uma fissura fina tivesse cruzado o vidro. Ainda se sustenta, ainda é transparente, mas já dá para ver que inteiro ele não vai mais ser. Ela não discutiu. Guardou o recibo no bolso do roupão, lavou a louça, foi dormir. E no dia seguinte, no trabalho, no horário de almoço, enquanto os colegas foram ao café da esquina, Daniela ficou na sua mesa e abriu o notebook. Começou pelo básico. Digitou no buscador o nome da financeira do recibo. A empresa existia, registrada 2 anos atrás. Endereço num bairro afastado. Sócio, pessoa física. Os comentários na internet eram os esperados. "Não peguem dinheiro aqui em hipótese alguma. Juros absurdos." Os cobradores começam a ligar 1 semana após o atraso. Daniela lia esses comentários e reconhecia neles as vozes das mulheres que chegavam ao escritório com pastas de documentos e olhos vermelhos. Então, ela se lembrou do cartão. Rodrigo, certa vez, ainda no primeiro ano de casamento, havia deixado na prateleira do corredor seu cartão de visita. Cartão branco, logotipo da construtora, cargo. Chefe do departamento de projetos. Daniela lembrava o nome da empresa. Ela encontrou o cartão numa gaveta da cômoda. Digitou o nome no site de consulta do CNPJ e clicou em pesquisar. A empresa havia sido encerrada 1 ano e meio antes. Status: baixada do cadastro da Receita Federal. Daniela rolou a página para baixo. Nenhum ativo, nenhuma declaração nos últimos 2 anos. Uma casca vazia. Rodrigo havia ido trabalhar por 1 ano e meio numa empresa que não existia. Os dedos tremiam levemente sobre o teclado. Daniela fechou a aba, recostou na cadeira e ficou alguns minutos simplesmente olhando pela janela. Lá fora chovia. As gotas escorregavam pelo vidro e em cada uma delas se refletia um pedaço do céu cinzento de outono. Ela pensava que durante 6 anos havia vivido com um homem que na verdade ela não conhecia. Mas o instinto de advogada, aquela disciplina profissional que Rodrigo chamava desdenhosamente de escritório pequeno que paga mal, funcionou como um colete salva-vidas. Daniela não chorou, não ligou para a amiga, não foi para casa atirar objetos. Ela pegou um bloco de notas, uma caneta e começou a listar o que precisava verificar. Primeiro, situação financeira do marido. Por trabalhar num escritório jurídico especializado em direito de família, Daniela sabia que, na condição de cônjuge, havia formas legais de apurar dívidas que pudessem afetar o patrimônio comum do casal. A colega do gabinete ao lado, Irene, lidava exatamente com esse tipo de consulta e tinha os contatos certos. Daniela pediu ajuda a ela sem entrar em detalhes. 3 dias depois, ela recebeu o resultado. Quando abriu o arquivo na tela do computador do trabalho, sentiu a boca secar. 5 empréstimos. 5 em financeiras diferentes. Total, cerca de 2 milhões de reais. 2 deles estavam atrasados. Um havia 4 meses, outro havia 2.
Sobre os atrasados já corriam multas e juros. A dívida crescia dia a dia, como massa com fermento. Mas o pior não era isso. Um dos empréstimos de R$600 mil havia sido contratado com o endereço deles como referência. No campo garantia constava: imóvel adquirido na constância do casamento, localizado no endereço. E o endereço era o deles. O apartamento de um quarto que haviam comprado, financiado no 3º ano de casamento, e que Daniela considerava a única coisa sólida em sua vida. Daniela tirou prints de cada tela, cada linha, imprimiu os extratos na impressora do trabalho, colocou numa pasta plástica e guardou na gaveta debaixo de sua mesa sob uma pilha de processos antigos. Depois, saiu para a escada, onde ninguém fumava mais, pois todo mundo havia parado, e ficou lá 10 minutos olhando para a parede. As mãos tremiam, mas a cabeça funcionava com clareza, mais clareza do que nunca. Ela voltou para a mesa, terminou o chá frio e começou a pensar. Não com emoções, com fatos. Rodrigo mentia sobre o trabalho. Rodrigo havia acumulado dívidas. Rodrigo havia colocado o imóvel deles em risco. E, ao mesmo tempo, Rodrigo visitava regularmente a avó tentando convencê-la a transferir o apartamento no centro. O quadro se montava devagar, a contragosto, como um quebra-cabeça que não se quer montar porque se sabe o que vai aparecer na imagem final. Daniela passou a prestar mais atenção. Não desviava mais o olhar quando Rodrigo conversava ao telefone no outro cômodo. Começou a notar como ele apagava as mensagens rapidinho quando ela se aproximava. Os nomes no celular dele eram estranhos, desconhecidos. Cinza, Mica, negócio, Arthur, carro. Certa madrugada, quando Rodrigo estava dormindo, Daniela pegou o celular dele da mesinha de cabeceira. Ela sabia a senha. Ele a digitava na frente dela 1000 vezes, sem esconder. Abriu a conversa com Cinza e leu. A velha está empacada, não assina. Precisa pressionar mais. Resposta. Tem uma opção com psiquiatra. A gente discute. Daniela colocou o celular de volta. Deitou, puxou o cobertor até o queixo e ficou até o amanhecer de olhos abertos ouvindo a respiração tranquila do homem ao lado, que ela não conhecia mais. No dia seguinte, ela fotografou a conversa. Rodrigo foi ao banheiro. O celular ficou na cozinha. Ela adicionou as fotos à pasta no trabalho. A pasta ia engordando. Ela ainda não sabia que do outro lado da cidade, num apartamento de pé direito alto e assoalho rangente, Dona Leonor estava sentada naquela mesa de jacarandá, anotando mais uma linha no caderno. Rodrigo veio de novo. Falou sobre cartório. Trouxe um formulário em branco, não assinei. Guardei o formulário no armário entre as toalhas. E na página ao lado, com a caligrafia cuidadosa, havia sido escrito: ligar para Teresa. Discutir gravador. 2 mulheres, neta e avó, travavam cada uma à sua maneira uma guerra silenciosa contra o mesmo homem. E nenhuma sabia ainda que a outra estava fazendo o mesmo, como 2 sapadores que avançam pelo mesmo campo de lados opostos, sem se ver na neblina, mas desativando as mesmas minas. Dona Teresa, ao ouvir Dona Leonor pela enésima vez à mesa da cozinha, com o samambaia na janela e o relógio de parede em forma de casinha, cujo pêndulo pingava devagar, disse com brevidade: Leonor, está na hora de gravar não num caderno, mas num gravador. O caderno pode ser contestado. Vão dizer que você escreveu o que quis, mas a voz é a voz. Não tem como fabricar. Meu celular é de teclas, Teresa. Que gravador? Eu te trago meu smartphone velho. Tem um aplicativo. Aperta um botão e grava. Eu te mostro. Naquela noite, Dona Teresa trouxe o celular. Mostrou como iniciar a gravação, como parar, como verificar se o arquivo havia sido salvo. Dona Leonor colocou os óculos, foi teclando com o dedo, se perdeu, começou de novo. Meia hora depois, já apertava o botão vermelho com segurança e via os segundos correrem na tela. E ele não vai notar? Coloca o celular na mesinha do corredor, cobre com um jornal ou uma revista. O principal é ligar antes de ele entrar. Dona Leonor assentiu. Elas terminaram o chá e Dona Teresa foi embora. Dona Leonor ficou ainda por um tempo na cozinha,
segurando o smartphone alheio com a tela rachada, pensando que aos 78 anos estava aprendendo técnicas de espionagem para proteger sua casa do próprio genro. Lá fora, o vento balançava a velha mangueira no quintal e as sombras dos galhos rastejavam pelo teto da cozinha como mãos inquietas. Naquela noite, Daniela ficou mais tempo do que de costume no trabalho. Na mesa havia o processo da senhora Cardoso, uma mulher de meia idade que tinha chegado ao escritório 2 semanas antes, com as mãos trêmulas e uma sacola plástica no lugar de pasta. Na sacola havia documentos, uma procuração falsa com a qual o genro da senhora Cardoso tentara transferir para si o apartamento da sogra enquanto ela estava internada após uma cirurgia cardíaca. A assinatura era grosseiramente falsificada, mas o tabelião, como ficou apurado, era conhecido do genro e fechou os olhos. Daniela analisava os papéis, cotejava as datas, listava as contradições nos depoimentos e quanto mais se aprofundava no processo, mais algo se apertava dentro do peito. Ela via a história alheia e, ao mesmo tempo, olhava para um espelho. A ironia era tão densa, tão palpável, que dava vontade de levantar da mesa e sair para respirar. Mas Daniela não saiu. Escreveu o parecer, fechou a pasta, desligou o computador e ficou 1 minuto sentada no silêncio do escritório vazio. Atrás da parede, um aspirador industrial roncava. A faxineira chacoalhava o balde no corredor. O relógio na parede marcava 7h30. Não queria ir para casa. Em casa estava Rodrigo. Ou não estava, o que ultimamente dava no mesmo. Quando ele estava em casa, ficava no celular ou olhava a televisão com uma cara de quem não estava lá. Quando não estava, Daniela ficava sozinha pensando em coisas que não queria pensar. Deu vontade de ir até a vovó, assim, de passagem. Tomar um chá, sentar na cozinha, ouvir o tic-tac do relógio e a avó contar sobre a vizinha do 5º andar que havia arranjado mais um gato, embora tivesse prometido que não ia mais arrumar. Deu vontade de calor genuíno, sem armadilha. Ela não ligou com antecedência. Geralmente ligava. A avó não gostava de surpresas. Dizia que os hóspedes precisam de preparação, nem que seja para colocar a chaleira e esquentar os pastéis. Mas naquela noite, Daniela simplesmente entrou no carro e foi. No caminho, comprou numa loja 24 horas uma caixa de marshmallow. A vovó adorava marshmallow. Branco, de baunilha, daquela fábrica conhecida do bairro. Subiu ao 3º andar, tocou a campainha. Atrás da porta ouviram-se passos lentos. Os passos da vovó com o arrastar característico dos chinelos pelo assoalho. Clicou a fechadura. A porta se abriu. Dona Leonor estava na soleira e, no primeiro segundo, Daniela achou que a avó estava passando mal. O rosto empalicera, os olhos se arregalaram, a mão que segurava a maçaneta tremia visivelmente. Mas não era derrame nem infarto, era medo, aquele medo específico, controlado, de alguém que sabe algo que mais ninguém no corredor sabe. Daniela! Dona Leonor agarrou a neta pela manga da jaqueta e a puxou para dentro. Rápido para a cozinha embaixo da mesa. E fica quieta, seja lá o que ouvir. Fica quieta. A voz era baixa, quase um sussurro, mas havia nela algo que fez Daniela obedecer imediatamente. Sem perguntar por quê, sem dizer, vovó, o que foi isso? Simplesmente entrou no corredor, passou pelo corredor da cozinha, o mesmo corredor pelo qual corria descalça quando criança, e se enfiou embaixo da mesa de jacarandá. A mesa era enorme, pesada, com pernas grossas e entalhadas. O avô a havia trazido de alguma viagem a trabalho e ela estava naquela cozinha desde sempre. Embaixo cheirava a madeira e levemente a cera, aquela que a avó esfregava no assoalho todo mês. Daniela dobrou os joelhos, encostou as costas na parede e se abraçou. O coração batia tão forte que parecia que se ouvia em toda a casa. A campainha tocou 1 minuto depois. A avó abriu. Daniela ouviu a fechadura girar, a porta ranger, alguém pesado entrar no corredor. Reconheceu os passos imediatamente. Os teria reconhecido entre 1000, pesados, seguros, com um leve rangido da sola no assoalho velho. Rodrigo andava exatamente assim,
com todo o peso, sem se constranger, como alguém habituado a ocupar o espaço. Boa noite, Dona Leonor. Trouxe umas frutas, maçãs boas e uva, de outono, bem doce. Obrigada, Rodrigo. Pode entrar na sala, vou colocar a chaleira. Daniela ouviu o farfalhar da sacola, os passos em direção à sala, o rangido de uma poltrona. Então, a avó passou pela cozinha em direção ao banheiro, provavelmente lavar as mãos ou colocar as frutas numa travessa. Ao passar pelo vão da cozinha, ela desacelerou por um segundo e pronunciou baixinho, quase inaudível: "Fica." Uma palavra sem parar, sem virar a cabeça, como se apenas tivesse suspirado enquanto andava. Mas Daniela ouviu e entendeu. A avó sabe o que está fazendo. Os primeiros minutos de conversa foram normais. Normais demais. Daniela, encolhida embaixo da mesa, chegou a pensar: será que eu me enganei? Será que a vovó exagerou? Será que Rodrigo veio de verdade visitar como uma pessoa normal? Ele perguntava sobre a saúde, sobre a pressão, se ela havia ido ao médico na semana anterior. Dona Leonor respondia com calma, sem agitação. Tintinil de xícara em pratinho. O cheiro de chá preto, forte, a avó sempre fazia forte, chegou até a cozinha. Depois o tom mudou, não de imediato. Primeiro Rodrigo parecia ganhar impulso como um avião na pista de decolagem. Falou sobre o tempo, depois sobre o telhado do prédio que precisava de reforma, depois sobre o aumento das tarifas de serviços. E, por fim, pronunciou a frase após a qual o ar no apartamento ficou diferente. Dona Leonor, precisamos conversar a sério. Embaixo da mesa, Daniela parou de respirar. Pressionou a palma da mão contra a boca e aguçou os ouvidos. A senhora já está enrolando com os documentos há 6 meses. A voz de Rodrigo soava diferente do habitual. A suavidade costumeira havia sumido. A cordialidade, o tom acolhedor de genro que traz frutas e conserta torneiras. Ficou uma frieza seca e profissional. Assim não se fala com a avó, e sim com um contratante que está atrasando o pagamento. Já expliquei muitas vezes. Basta formalizar a escritura de doação e todos os seus problemas se resolvem. Fazemos a reforma, pagamos o condomínio. A senhora não vai precisar se preocupar com nada. Eu já não me preocupo com nada, respondeu Dona Leonor. A voz era firme, calma, e Daniela, que conhecia a avó a vida toda, percebeu. Ela havia se preparado para essa conversa. Estou no pleno uso das minhas faculdades, tenho minha aposentadoria e meu teto. Exatamente aí está o problema. Rodrigo elevou levemente a voz. A senhora acha que vai estar sempre em plenas faculdades? Tem 78 anos. Em breve não vai mais conseguir subir a escada, e enquanto isso o apartamento fica parado. O apartamento não fica parado. Nele moro eu, e nele morou minha filha, e cresceu minha neta. Sua neta, aliás, mora num apartamento de 1 quarto e paga financiamento. E a senhora está aqui num apartamento grande, presa a lembranças. É preciso ser mais prática, Dona Leonor. Pausa. Daniela ouviu a avó pousar a xícara na mesa, com cuidado, sem barulho. Então Dona Leonor disse: Rodrigo, eu te escuto há 3 anos. Você disse que queria ajudar, que se preocupava com a família, e agora você está sentado na minha poltrona me explicando como devo viver no meu apartamento. Já chega, não? Não, não chega. Rodrigo baixou a voz. Daniela, com as costas pressionadas na parede fria debaixo da mesa, sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ela nunca havia ouvido esse tom no marido. Baixo, duro, com um ranço metálico. Vamos ser diretos, Dona Leonor. A Daniela de questões imobiliárias não entende nada. Ela trabalha num escritório pequeno que não paga bem. Sem tino, sem cabeça para decisões sérias. Eu sustento essa família há 6 anos. 6 anos fui até a senhora com compras e consertei sua torneira. E o que a senhora vai me dizer? Obrigado e tchau? Daniela fechou os olhos. As palavras do marido caíam sobre ela como pedras, cada uma separada, pesada, com uma dor surda. 6 anos. 6 anos ela havia dormido ao lado desse homem, feito café da manhã para ele, lavado suas camisas, sofrido por suas dificuldades no trabalho.
E ele, ao que parecia, havia mantido um registro de quantas vezes trouxe mantimentos, de quantas vezes consertou torneira, como um investidor calculando aportes e esperando dividendos. Não preciso do seu agradecimento, continuou Rodrigo. Eu preciso do apartamento. Formalize a escritura de doação para mim, não para a Daniela, para mim. Porque se formalizar para ela, ela vai fazer o que eu mandar de qualquer jeito. Mas é mais fácil eu controlar a situação diretamente, sem intermediários. E se eu não concordar? A voz da avó continuava firme. Daniela mordeu a manga da própria jaqueta para não fazer nenhum som. Então eu vou por outro caminho. Rodrigo falava devagar, e nessa lentidão havia algo mais assustador do que um grito. Tenho um conhecido psiquiatra, bom especialista com registro no CFM, tudo oficial, sabe como funciona? Um laudo de demência, e a senhora é declarada incapaz judicialmente. Daí o juiz nomeia um curador, o parente mais próximo, a neta. Ela está ocupada, trabalha, não tem tempo. E um genro amoroso que há 6 anos cuida da avó, a levava ao médico, trazia mantimentos, candidato ideal. O juiz nem vai pensar 2 vezes. O silêncio no cômodo ficou tão espesso que Daniela ouvia seu próprio pulso, rápido, surdo, como batidas numa barrica vazia. Ela imaginava a cena, a avó sendo declarada incapaz judicialmente. Algum médico desconhecido a examinando por formalidade e redigindo um laudo. A avó que sabia de cor todas as despesas do mês passado, que lia letra miúda sem lupa, que toda manhã fazia ginástica de janela aberta, declarada incapaz. E a Daniela? Perguntou Dona Leonor. Como ela fica em tudo isso? Rodrigo deu uma risadinha. Daniela ouviu essa risadinha, uma expiração curta pelo nariz, quase uma risada abafada, e entendeu que esse seria o som que lembraria pelo resto da vida. Não as palavras, não as ameaças, mas aquela meia risada que carregava tanto desprezo quanto o que não existe em alguém que já amou de verdade. A Daniela, eu me casei com ela porque ela é a única herdeira de um apartamento no centro. Acha que eu precisava de uma menina de escritório com salário de R$4.000. Eu precisava desse apartamento desde o início, e vou conseguir, de um jeito ou de outro. Embaixo da mesa, Daniela mordeu o próprio punho. Não a palma, não o dedo. O punho inteiro enfiando os nós dos dedos entre os dentes. A dor era concreta e ajudou. Não deixou que ela gritasse. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas ela não fez nenhum som. Nenhum. Dona Leonor fez uma pausa longa, pesada, que comportava tudo. 40 anos atrás de mesa contábil, o hábito de calar quando dá vontade de gritar e a consciência de que as próximas palavras precisavam ser ditas da forma certa. Sabe, Rodrigo, disse ela por fim, 40 anos eu contei o dinheiro dos outros na fábrica, e em todos esses anos aprendi uma coisa. Quando alguém começa a ameaçar, é porque já não tem mais nada por trás. Nem dinheiro, nem consciência, nem plano B. Você não veio aqui de uma posição de força. Você veio porque não tem mais para onde ir. Rodrigo começou a dizer algo. A voz soou mais afiada, mais raivosa. Mas foi então que na cozinha se ouviu um barulho. Daniela, entorpecida pela imobilidade, tentou mudar de posição e esbarrou com o pé num banquinho. As pernas de madeira chiaram no piso de cerâmica, curto, mas nítido. O que foi isso? Rodrigo parou no meio da frase. O gato, provavelmente, respondeu Dona Leonor com calma. O do vizinho entra às vezes pela janela. Ela não tinha gato havia 3 anos. O último, um vira-lata ruivo chamado Tito, havia morrido de velhice. E Dona Leonor dissera na época que não ia mais arrumar, porque enterrar animais era mais difícil do que enterrar pessoas. Mas Rodrigo não sabia disso, ou havia esquecido, ou tanto fazia para ele. Daniela, porém, entendeu. Não tinha mais sentido se esconder. Ela havia ouvido o suficiente, mais do que suficiente. Ela havia ouvido a verdade, aquela mesma que suspeitava, que ia encontrando em pedaços nos recibos e nos extratos, mas que até aquele momento ainda era possível adiar, explicar, suavizar. Agora não havia mais o que explicar.
As palavras do marido pairavam no ar como o cheiro de fumaça após um incêndio. Não se dissipam. Ela rastejou debaixo da mesa. Os joelhos estavam dormentes. As costas doíam. No rosto brilhavam as marcas das lágrimas. Ela enxugou o rosto com a manga, atravessou o corredor e parou na entrada da sala. Rodrigo estava sentado na poltrona da avó, naquela poltrona onde o vovô Pedro costumava sentar para ler jornal. Sentado de forma relaxada, perna sobre perna, com expressão de dono. Quando viu a esposa no vão da porta, essa expressão se evaporou em um segundo. Daniela viu uma onda passar pelo rosto dele. Primeiro choque, depois medo, depois uma tentativa rápida e convulsa de sorrir. "Dani, o que você está fazendo aqui? Eu vim visitar a vovó, a gente estava só conversando." "Eu ouvi cada palavra", disse Daniela. Ela própria se surpreendeu com a própria voz. Não tremia, era firme e seca como papel. "Sobre o psiquiatra, sobre a escritura de doação, sobre por que você se casou comigo." Rodrigo se levantou da poltrona. O movimento foi brusco. Ele se ergueu como alguém que levou uma pancada e deu um passo em direção a ela, estendendo as mãos com as palmas para cima. Gesto que deveria significar abertura, reconciliação, mas que parecia falso como cenário de peça barata. "Escuta, você entendeu tudo errado. Eu estava exaltado, tenho problemas no trabalho. Eu disse coisas que não quis dizer. Você sabe como é. Às vezes a pessoa fala mais do que deve." "Você não tem trabalho", interrompeu Daniela. A voz continuava sem tremer, e ela se agarrava a essa voz como a um corrimão numa escada molhada. "Sua empresa foi encerrada há 1 ano e meio. Você tem 5 empréstimos em financeiras. 2 deles estão atrasados. A dívida total é de cerca de 2 milhões de reais. E você usou nosso apartamento como garantia sem me dizer uma palavra." Rodrigo empaliceu. Não um pouco, não levemente. Ficou branco como a parede atrás dele. A boca se entreabriu. Os braços caíram. Ele ficou em silêncio por uns 10 segundos, e nesse silêncio se ouvia a torneira da cozinha pingando, aquela mesma que ele mesmo havia consertado algum dia. "Como você sabe?" Ele finalmente forçou as palavras. "Eu trabalho num escritório jurídico, Rodrigo, em direito de família e herança. Todo dia vejo gente como você. Todo dia chegam mulheres cujos maridos fizeram exatamente a mesma coisa. Só que eu não imaginava que um deles estaria dentro da minha casa." Dona Leonor se levantou silenciosamente do sofá. Caminhou até o corredor, pegou o celular da mesinha, parou a gravação e virou a tela para Rodrigo. Na tela estavam acesas as marcações. 43 minutos e 12 segundos. "Liguei quando você chamou pelo interfone", disse ela com tranquilidade. "Está tudo aqui, cada palavra sua." Rodrigo perdeu o resto do autocontrole. Deu um passo em direção à avó, e nesse movimento havia algo que fez Daniela se tensionar instintivamente. Não era agressão ainda, mas estava perto disso, a uma fração de segundo de distância. "Me dê esse celular, agora." E então, na porta do apartamento, que Dona Leonor não havia fechado com chave depois de Rodrigo entrar, apareceu Dona Teresa. Pequena, seca, de roupão e chinelos domésticos, mas com a postura ereta e com um olhar que fazia as pessoas encolherem os ombros ainda nos tempos em que ela conduzia interrogatórios na delegacia. "Rapaz", disse ela baixinho, e a voz dela soava como quem lê uma sentença. "Eu ouvi tudo pela parede. As paredes aqui, como você mesmo observou, são estruturais, mas sons elas deixam passar bem. E eu tenho um hábito. Quando ouço alguém ameaçar uma pessoa idosa, ligo para o policial de plantão. Ele estará aqui em 15 minutos. Aconselho que você vá embora agora." Rodrigo ficou parado no meio da sala, olhando para as 3 mulheres. A esposa no vão da porta, com olhos vermelhos e postura ereta. A avó com o celular na mão, onde estava gravada cada uma das suas ameaças. A vizinha na entrada do apartamento, com a compostura de uma ex-delegada e a promessa de um policial em 15 minutos. Ele entendeu. Não imediatamente. Por uns 5 segundos ele ficou ainda de olho a olho com uma e depois com outra,
como animal encurralado buscando saída. Depois seu rosto se contraiu numa careta raivosa e breve. Ele agarrou a jaqueta do cabide, arrancou a porta e saiu. Bateu com tanta força que caiu o reboco do teto. Migalhas brancas e finas que pousaram sobre o jornal que cobria o gravador e sobre o velho assoalho que havia guardado os passos de 4 gerações daquela família. Os passos na escada, pesados, rápidos, se apagaram depois de meio minuto. A porta do prédio bateu. Dona Teresa fechou a porta de entrada com as 2 trancas, passou para a sala e sentou numa cadeira. Dona Leonor se deixou cair de volta no sofá e colocou o celular sobre os joelhos. As mãos lhe tremiam, pela primeira vez em toda a noite. Daniela ficou parada no vão da porta por mais alguns segundos. Depois foi até a cozinha, pôs as mãos na mesa de jacarandá e chorou. Não em soluços, não aos gritos, quieta, fundo, com o corpo inteiro. Os ombros estremeciam, as lágrimas escorriam e ela nem tentava enxugar. Não estava chorando de mágoa nem de humilhação. Estava chorando de alívio, tão imenso que não cabia no peito. Como se por 6 anos tivesse carregado nos ombros algo insuportável sem notar o peso, e agora tivesse pousado no chão e se revelasse que sem essa carga era possível respirar. Simplesmente respirar. Fundo, livre, com o pulmão cheio. Dona Leonor veio até a cozinha, sentou ao lado e pôs a mão no ombro da neta. Não disse nada, simplesmente ficou ali, e a mão dela era quente e pesada, e cheirava a chá e levemente ao sabonete de alfazema que ela comprava havia 20 anos na mesma barraquinha do mercado. Lá fora escurecia, e a luz amarela da lâmpada da cozinha pousava sobre a mesa, sobre as paredes, sobre as mãos delas. Uma luz quente e doméstica que sempre estivera ali e parecia estaria ainda por muito tempo. No dia seguinte, Daniela deu entrada no pedido de divórcio pela via judicial. Foi ao fórum de manhã cedo, antes do trabalho, com o mesmo casaco com que havia se sentado embaixo da mesa da avó. No cotovelo havia uma mancha de cera. Só percebeu quando estava na fila esperando o guichê da secretaria. Esfregou com o dedo, não saiu e deixou para lá. Rodrigo soube do pedido. Ligou naquele mesmo dia à noite. Daniela atendeu a primeira ligação. Ele falava rápido, de forma truncada, a voz oscilando entre suave e lamentoso. Dani, espera. Não vai por essa. Eu disse coisas demais. Estava nervoso. Tenho dívidas. Não estou dando conta. Mas eu te amo. Você sabe disso. Vamos conversar direito, sem processo judicial, sem toda essa história. Você se casou comigo por causa do apartamento da vovó, Rodrigo. Você mesmo disse isso. Com a sua voz, com as suas palavras. Sobre o que a gente vai conversar. Não era isso que eu queria dizer. Eu estava com raiva, Daniela desligou. O telefone tocou de novo 30 segundos depois. E outra vez. E mais outra vez. Ao final da noite havia 14 chamadas não atendidas. No dia seguinte, 11. Depois vieram as mensagens. Longas, de 2 ou 3 rolos de tela, escritas de madrugada. Rodrigo ora implorava, ora acusava, ora se arrependia. Escrevia que havia construído a família do zero por 6 anos, que havia investido enquanto ela ficava no escritório, que merecia ao menos uma conversa decente. Numa mensagem havia: sem mim, você vai se perder. Na seguinte: perdoa, não era isso que eu quis dizer. Depois de novo: você me deve tudo. Daniela lia, não respondia e salvava. Cada mensagem, print, data, hora. A pasta no trabalho ia crescendo. Uma semana depois, quando ficou claro que as súplicas não funcionavam, Rodrigo mudou de tática. O tom das mensagens ficou diferente, frio, objetivo, com um traço de ameaça. Escreveu que no processo de divórcio pediria metade do imóvel e compensação por investimento no casamento. Depois acrescentou que, se Daniela não aceitasse um acordo, contaria no trabalho dela que ela havia utilizado informações privilegiadas para fins pessoais. 2 dias depois, ameaçou apresentar queixa à OAB. Daniela leu essas mensagens no horário do almoço.
sentada num café do outro lado da rua do escritório. Terminou o café, enxugou as mãos com um guardanapo e ligou para Irene, a colega que havia ajudado com o levantamento da situação financeira de Rodrigo. Irene, você consegue fazer a ata notarial de uma conversa do celular? Consigo. Traz o telefone amanhã de manhã. Eu resolvo. 3 dias depois, toda a conversa estava registrada em ata notarial e juntada aos autos do processo. Ameaças, súplicas, acusações. Tudo virou prova. E então começaram a ligar estranhos. O primeiro ligou numa sexta-feira. Voz masculina, rouca. É a Daniela, esposa do Rodrigo? Seu marido me deve 250 mil. Prometeu pagar após a venda do apartamento. Quando a gente recebe? Daniela respondeu com calma. Não sou fiadora das obrigações do meu marido. Estamos em processo de divórcio. Todas as cobranças, a ele pessoalmente ou pela via judicial. A segunda ligação foi no dia seguinte. A terceira, 2 dias depois. Os credores de Rodrigo, aqueles conhecidos a quem ele havia prometido pagar após vender o apartamento, descobriram que não haveria nenhum apartamento e começaram a buscar de quem cobrar. Para cada um, Daniela dizia a mesma coisa com voz calma, sem emoção, como no trabalho. Alguns xingavam, um ameaçou, mas a maioria, ao ouvir a palavra processo judicial, calava e desligava. A audiência de divórcio foi marcada para 4 meses depois. Rodrigo veio com um advogado, um rapaz jovem num terno apertado que folheava os papéis com ar de quem os via pela primeira vez. Rodrigo estava visivelmente mal, havia emagrecido, tinha olheiras fundas, a camisa estava amassada. Não olhava para Daniela, olhava para a mesa. O advogado de Rodrigo tentou contestar a gravação de áudio. Argumentou que a gravação havia sido feita sem consentimento, que isso violava o direito à privacidade, que tais provas não podiam ser aceitas. A advogada de Daniela, doutora Marilda, sócia sênior do escritório, mulher de mais de 50 anos, com cabelo grisalho curto e uma voz diante da qual os juízes involuntariamente se endireitavam, levantou e explicou. A gravação havia sido feita por Dona Leonor em seu próprio apartamento, em seu próprio dispositivo, numa situação em que ela estava sendo diretamente ameaçada. Ela estava documentando as ameaças contra si mesma. Não era interceptação nem escuta clandestina, era autodefesa de uma pessoa idosa, ameaçada de interdição judicial. A juíza ouviu ambas as partes, examinou a gravação, leu a transcrição e a aceitou. Doutora Marilda havia assumido o caso de graça. Disse a Daniela desde o início. Trabalho com direito de família há 30 anos. Em todo segundo caso, há um homem que entrou na família pelo apartamento. Mas nem em todo caso há uma avó com gravador. Este caso eu vou tocar por princípio. O divórcio foi decretado. O apartamento ficou com Daniela, levando em conta que Rodrigo havia ocultado as dívidas, havia utilizado o imóvel como garantia sem o conhecimento da esposa e havia colocado a família sob risco financeiro. Rodrigo recorreu e perdeu. A desembargadora, uma senhora de olhos cansados, leu o processo e disse com brevidade: não há fundamentos para reformar a decisão. Os credores, enquanto isso, chegaram a Rodrigo por conta própria. Sem esposa, sem acesso a imóvel alheio, sem emprego e sem perspectivas, ele ficou sozinho com as próprias dívidas. Os conhecidos a quem devia começaram a mover ações. O carro que dirigia estava em leasing e foi tomado. Alguns meses após o divórcio, Rodrigo foi para o interior, para a cidade da mãe. Daniela soube disso por acaso. Kátia, aquela amiga do cujo aniversário tudo havia começado, lhe mandou uma mensagem. Soube que o Rodrigo foi embora. A mãe dele, dizem, ficou sabendo pela primeira vez o que ele andou fazendo esses anos todos. Daniela leu a mensagem, fechou o telefone e não voltou mais ao assunto. Após o divórcio, as primeiras semanas foram estranhas. Daniela chegava para casa, naquele mesmo apartamento de um quarto que quase havia perdido, e não reconhecia o próprio silêncio. Antes, o silêncio no apartamento era tenso, como corda esticada.
Ela esperava o som da chave na fechadura, os passos, a voz de Rodrigo. Agora o silêncio era diferente, suave, espaçoso. Nele, dava para respirar. Ela começou a notar coisas que não havia notado em 6 anos. Que gostava de tomar café de manhã na janela, e não à mesa como Rodrigo insistia. Que adorava ler antes de dormir e não ver séries, que ele escolhia. Que não precisava pedir licença para ir visitar uma amiga no sábado. Detalhes, mas esses detalhes formavam uma vida que por 6 anos ela havia vivido não do jeito que queria, mas do jeito que era conveniente para outra pessoa. A primeira providência séria foi o apartamento da avó. Daniela foi até Dona Leonor com o notebook e uma pasta de documentos. Sentou na mesa de jacarandá e disse: "Vovó, precisamos regularizar tudo de forma que nenhuma pessoa possa mais chegar perto de você." Elas trabalharam 2 dias. Fizeram o testamento em cartório. O apartamento passaria a Daniela, mas com direito vitalício de moradia de Dona Leonor. Registraram o imóvel, atualizaram toda a documentação, cadastraram o imóvel no sistema de alertas do registro de imóveis. Agora, se alguém tentasse registrar qualquer documento relativo àquele apartamento, Daniela saberia imediatamente. A notificação chegaria ao celular e ao e-mail ao mesmo tempo. Dona Teresa passou uma visita. Enquanto elas organizavam os papéis, olhou para os documentos espalhados pela mesa, para Daniela com o lápis na orelha, para o notebook aberto no site do registro de imóveis e disse: "Agora sim. Agora está como deve ser." E então, durante o chá, acrescentou uma frase que ficou na cabeça de Daniela e não saía mais. "Você é advogada, minha filha. Você passou por isso mesma. Quantas mulheres assim andam por aí sem saber o que fazer? Quantas avós estão nos seus apartamentos com medo dos próprios parentes?" Daniela ficou pensativa. No trabalho, naquele escritório pequeno que pagava mal, como Rodrigo chamava, ela via isso todo dia. O caso da senhora Cardoso, com a procuração falsa. O caso da dona Zuenir, cujo filho havia transferido para si o apartamento da mãe enquanto ela estava no hospital. O caso da dona Petrúcia, cujo genro havia tirado a sogra de sua própria casa pela via judicial com um consentimento falsificado. Dezenas, centenas de histórias parecidas entre si como gotas de chuva, e em cada uma havia alguém que havia confiado num familiar próximo, e o familiar próximo havia estendido as mãos para os documentos. 1 ano após o divórcio, Daniela pediu demissão do escritório e abriu sua própria consultoria jurídica. Encontrou um espaço no andar térreo de um prédio residencial, 2 cômodos, uma pequena recepção e um gabinete. Fez a reforma ela mesma, pintou as paredes em bege quente, pendurou cortinas, colocou 2 mesas, uma impressora e uma chaleira elétrica. Na porta fixou uma plaquinha: assessoria jurídica em questões de família e herança, defesa dos direitos de idosos. Os clientes apareceram logo. O boca a boca entre idosas funciona mais rápido que qualquer publicidade. Uma contou à vizinha, a amiga da UBS, a amiga a Nora a colega de trabalho. 3 meses depois, Daniela atendia 4 ou 5 pessoas por dia. Dona Leonor às vezes vinha à consultoria, sentava no sofazinho da recepção, que Daniela havia comprado especialmente, macio, com braços, para que as clientes idosas pudessem esperar confortavelmente. Tomava chá numa caneca de cerâmica com a inscrição "A melhor advogada", que Kátia havia dado de presente na inauguração. Folheava uma revista e assistia à neta trabalhar, conversar com as clientes, explicar quais documentos eram necessários, telefonar para o fórum, digitar petições. Dona Leonor nunca disse isso em voz alta, mas Daniela via em seus olhos algo que não havia estado lá durante todos os 6 anos em que Rodrigo esteve por perto. Orgulho, quieto, profundo, verdadeiro. Certa noite, ao fechar a consultoria e apagar as luzes, Daniela estava na soleira discando o número da avó. "Vovó, lembra quando eu fiquei debaixo da sua mesa?" Dona Leonor riu.
com aquela risada que só existe em quem sobreviveu a algo terrível e emergiu do outro lado. Lembro, minha filha, você tremia tanto que a mesa ficou chacoalhando. Fiquei com medo de o Rodrigo ouvir e tudo se perder. Como você teve a ideia de me esconder? Em uma fração de segundo, de onde veio? Porque eu sabia que ele viria. Ele tinha ligado 1 hora antes, disse que passaria a noite. Eu já havia ligado o gravador, avisado a Teresa, me preparado. E aí você na soleira. Eu precisei decidir num instante. Ou te mandava de volta para casa e depois você não ia acreditar em mim. Ia dizer que a vovó estava exagerando, que o Rodrigo não podia ter dito aquilo, ou deixava você ouvir tudo por conta própria. E você escolheu a segunda opção. Eu escolhi a verdade, minha filha. Ela às vezes machuca muito, mas depois cura. Daniela ficou em silêncio. Do lado de fora da consultoria brilhava um poste, e sua luz pousava na plaquinha da porta, aquela com a inscrição sobre a defesa dos direitos dos idosos. Uma mulher passou com um cachorro. Em algum lugar bateu a porta de um prédio. Pela janela aberta no segundo andar veio uma música. Algo antigo, do tipo que a avó ouvia no rádio nas manhãs de domingo. Obrigada, vovó, disse Daniela. Por quê? Pela mesa. Por ela ser tão grande. Numa menor eu não teria cabido. Dona Leonor riu, e Daniela riu também pela primeira vez em muito tempo, de forma leve, livre, do fundo da alma. Ela desligou, fechou a porta com chave e foi até o carro. Estava escuro e fresco, e no ar cheirava a outono, a folhas molhadas, a asfalto frio e a algo mais, para o qual ela não conseguia achar o nome. Talvez cheirasse a liberdade. Ou talvez simplesmente a noite, uma noite comum de cidade, em que por fim não havia para onde correr e de ninguém se esconder. Obrigado por ter ouvido a história. Com vocês estava o canal Recanto das Histórias. Peço desculpa pelos eventuais erros. Escrevam nos comentários o que acharam. Se gostaram, se inscrevam no canal.